Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou muito feliz e vou falar de um assunto que provavelmente você não sabe, mas algo que com certeza você sabe é que o ser humano tem os cinco sentidos. Talvez não todos, mas os cinco sentidos são a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. E em questão da visão, o olho humano enxerga um espectro visível de 400 a 700 nanômetros. O que isso quer dizer? Que o olho humano enxerga somente determinadas cores, mas existem demais cores que estão ocultas aos nossos olhos. E em questão da audição, o espectro sonoro do ouvido humano é de 20 a 20 mil Hz, ou seja, nós podemos ouvir somente essas frequências, mas existem as demais. E isso eu aprendi estudando arquitetura e urbanismo, para levar o conforto do ambiente ao usuário. E por que eu estou falando disso? Para que você entenda que existem coisas ocultas e saber delas podem melhorar a sua vida. E você também tem mais um sentido, que no caso é o sexto sentido, é a intuição. Sabe quando você está em um lugar ou perto de uma pessoa e você não se sente bem? Você não sabe por quê, mas você não se sente bem naquela situação e você quer sair correndo dali? Isso é intuição. Ou quando você tem uma ideia, algum pensamento e aquilo te deixa super entusiasmado, você precisa fazer porque você sabe que vai dar certo. Isso também é a intuição, o sexto sentido. E isso é o seu eu superior falando com você. E hoje eu vou falar o meu primeiro contato real com o meu eu superior. Então fica por aqui. Ok, beleza. Mas o que é o eu superior, Karina? Eu não sei o que é isso. Eu também não sabia há pouco tempo atrás. E para te explicar como eu cheguei até aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho na história. E bom, há alguns meses atrás eu estava triste, ansiosa, depressiva, infeliz com a minha vida, e claro que isso não estava me agradando, estava me deixando desmotivada. Então, eu senti a necessidade de entrar em introspecção, ou seja, de me isolar e me autoconhecer. Mas com isso, eu não estava buscando espiritualidade. Eu só queria me autoconhecer, identificar meus conceitos, meus ideais para tentar mudar isso, para tentar mudar meu caráter e minha personalidade para evoluir como ser humano. Então, eu escolhi todas as minhas redes sociais para que eu conseguisse fazer isso. E para suprir essa necessidade, eu voltei a praticar a leitura. E o primeiro livro que eu li foi O Milagre da Manhã, onde o autor fala que ele viveu uma vida medíocre, uma vida ruim, e que ele atingiu o sucesso. E como ele atingiu isso? Praticando desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal é feito na primeira hora da manhã, assim que você acorda. É um momento para você se desenvolver pessoalmente, fazendo meditação, oração, praticando leitura, fazendo afirmações, visualização, enfim, isso é individual. Ele só conta que ele atingiu o sucesso fazendo isso e dá exemplos de outros clientes que também atingiram. Mas ele não explica o porquê, qual que é o embasamento disso. Ele só está lhe contando o conhecimento empírico dele. E eu fiquei curiosa para saber por que aquilo acontecia. Comecei a praticar o desenvolvimento pessoal, mas oscilava muito. Tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, e foi indo assim. E no livro, ele cita o ator Jim Carrey, que ele conta que quando ele era jovem, ele pegou um cheque sem fundo, escreveu 10 milhões de dólares, que ele iria receber esse cheque por atuação em 10 anos. E mais ou menos 9 anos depois ele recebeu os 10 milhões de dólares atuando no filme Debi Lloyd. E eu falei, uau, achei interessante. Não que eu queria ganhar os 10 milhões de dólares, mas fiquei curiosa. Falei, como que ele conseguiu isso? E aí, pesquisando, eu cheguei na lei da atração. Eu já sabia da lei da atração, já acreditava, só que era algo que eu não praticava na minha vida. E pesquisando mais a fundo, eu cheguei em um versículo bíblico que fala que, crendo que recebeu, receberá. E aí eu fiquei mais intrigada ainda. Pensei, ciência, lei da atração, com Bíblia, espiritualidade, como assim? Não, não quero. Deus, estou fora, porque eu passei minha vida inteira dentro de igreja católica e evangélica
E isso me deixou muitos questionamentos, me deixou muito frustrada, e há muito tempo já havia definido que eu não tinha religião. E eu não queria saber nada de Deus, porque o que eu aprendi é que se você não segue o que está na Bíblia, você vai para o inferno. Eu não quero nem saber disso. Continuei buscando. E conversando com uma amiga sobre a lei da atração, ela comentou comigo sobre centelha divina. Eu falei, o que é centelha divina? E fui pesquisar. E pesquisando sobre a centelha divina, eu cheguei no livro O Caibalion, que é um livro iniciático sobre o ocultismo. Aí você fala, ocultismo, que medo, coisa do lado de baixo. Não, é simplesmente isso que eu disse agora há pouco. São coisas que estão ocultas e que poucas pessoas conseguem entender. E lendo o livro, ele fala sobre as 7 leis do universo. E a primeira lei é a lei da mentalidade, que fala que tudo é mental, que tudo é consciência, ou seja, o todo, Deus, é mental, é uma consciência. Não é um Deus antropomorfo que é ensinado nas religiões cristãs, ou seja, um Deus que tem forma humana, um Deus que tem características e um caráter humano. É um Deus de amor, mas é um Deus vingativo. Não que o livro fale sobre isso, tá? Ele só fala que o todo é mental, que tudo é consciência, ou seja, tudo é energia. E isso tá aí, a ciência, a física tá aí para comprovar isso. E na minha cabeça fez todo sentido. E fala que esse todo, esse oceano de energia, se dividiu, emanou dele. Para quê? Para que ele pudesse ter mais experiências individualizadas, para que ele pudesse conhecer mais, obter mais conhecimento. E ele se dividiu em diversas centelhas. E essa centelha é o seu eu superior. Então, o eu superior pode ser chamado de espírito, alma, centelha divina, o que você quiser. É uma porção de Deus em você, é uma porção do todo em você. E no Caibalion, em uma das vezes fala que o todo está em tudo e o tudo está no todo. Ou seja, tudo é o todo, até mesmo o ar que você não está vendo é o todo. Parece loucura, parece coisa esotérica, mas não, é real. Se você não acredita, pelo menos se questione, se permita, abra sua mente e faça o teste. Eu te garanto que em algum momento você vai perceber que o que eu estou falando aqui é real. Mas onde eu quero chegar? Que sabendo de tudo isso e fazendo todo sentido na minha cabeça, eu já praticava meditação, eu comecei a buscar o contato com o meu eu superior. E um certo dia, já era no fim da tarde, mais ou menos à noite, eu estava no meu quarto. Geralmente eu fazia meditação guiada ou mindfulness ou outro tipo. E naquele momento eu decidi que eu não ia colocar música de fundo, eu não ia fazer nenhuma meditação guiada, eu ia simplesmente ficar em posição de Shavasana, que é uma posição do yoga, e ia meditar. E assim eu fiz. Eu estava lá em momento meditativo, praticando a respiração do diafragma para me acalmar, para tranquilizar meu corpo. E conforme eu fui desapegando da matéria, eu comecei a dar comandos, fazer afirmações no pensamento. E assim eu disse que eu esvaziava de mim mesma, que eu deixava o ego de lado e que eu permitia que o meu eu superior estivesse no comando, que ele estivesse guiando a minha vida. E logo em seguida eu comecei a sentir realmente uma energia muito forte passando pelo meu corpo. Energia elétrica. Mas não, não estava tomando choque. Era uma energia de amor passando pelo meu corpo. E aquilo me deixou totalmente entusiasmada. E eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Mas eu me acalmei, continuei concentrada e eu percebi que aquilo ali era uma experiência que eu estava tendo com o meu eu superior. Então eu comecei a fazer Ho'oponopono pro meu eu superior, dizendo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E com isso foi só intensificando aquela energia, aquele amor. Eu abri meus olhos e eu amava até o guarda-roupa. Loucura, né? Amava tudo. Por quê? O todo está em tudo. O tudo está no todo. Então, tudo é Deus. Entende? Tudo é energia. No seu âmago, você é feito de energia.
E isso a física quântica comprova, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Só simplesmente estou contando a minha experiência. E eu estava toda lá, entusiasmada, naquela paz interior, naquela tranquilidade. Eu comecei a falar com o meu eu superior. Tipo, que incrível, sabe? Toda entusiasmada mesmo, uma explosão de energia. E eu comecei a fazer perguntas de questionamentos que eu tinha sobre reencarnação, que era algo que eu realmente não acreditava e não queria acreditar. E eu perguntei, nós, centelha divina e eu superior, tivemos outras vidas além dessa como Karina? E aí começou a me responder. E como que é essa resposta? É algo que você sabe que vem do seu eu superior, porque é uma energia que passa pelos túbulos do seu cérebro, vibração, e se traduz na sua língua. E tipo, era uma resposta que vinha lá de dentro, mas não era o meu pensamento, porque vinha em sons de muitas águas. Sabe quando fica várias camadas de sons em cima um do outro, tipo, sim, 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 tipo isso, muito rápido. Então não era algo que eu poderia fazer no pensamento. E começou a me responder muita coisa. E foi um momento, uma experiência de bastante tempo, não foi algo rápido. Eu levantei, eu me olhei no espelho, eu fui no banheiro, eu conversei com as pessoas da minha casa e ele estava ali comigo. Chegou um ponto que eu falei, nossa, calma, eu preciso assimilar tudo isso. Assim, muito entusiasmada, eu falei, mas eu preciso assimilar. E aí eu deitei com aquela energia, meu corpo, pensei, eu preciso dormir. E eu não conseguia dormir, porque estava muito enérgico mesmo. E de repente eu recebi uma mensagem, já era de madrugada, recebi uma mensagem no meu celular falando assim, descanse, porque quem cuida de você não dorme. Sabe? Tipo, foi uma confirmação do nada. E a partir daí, eu entendo que existe sim um meu superior e eu tenho praticado sempre e minha intuição aumentou muito. Hoje eu entendo as coisas muito mais fácil. Eu conquisto as coisas muito mais fácil através da lei da atração, através do meu eu superior. E para isso eu vou ter que fazer outros vídeos para explicar como funciona. Mas espero que através dessa experiência terrena que eu estou te contando, você pelo menos faça o teste. Talvez não aconteça de primeira, porque você vai ficar meio desacreditado. Mas aos poucos você vai ver que vai acontecer. Talvez não seja uma experiência igual a minha. Tudo é muito individual. Mas testa e depois comenta aqui me contando o que aconteceu. Vou ficar muito feliz de saber. Um beijo, até mais.